Imaginem só, o Rio de Janeiro, no final do século XIX, com a majestosa Baía de Guanabara, repleta de navios de guerra. Mas não era um desfile, era o prelúdio de um conflito que abalaria as estruturas do Brasil. Em 1893, o país, que mal havia se acostumado com a ideia de ser uma república, enfrentou uma rebelião naval tão poderosa que quase derrubou o governo. Essa foi a Revolta da Armada, um capítulo dramático e muitas vezes esquecido da nossa história. Uma luta pelo poder que colocou brasileiros contra brasileiros e transformou a capital do país em um campo de batalha, o que levou a Marinha a apontar seus canhões para o coração da República. E como o governo reagiu a essa ameaça sem precedentes? Preparem-se para mergulhar em uma história de intrigas políticas, honra militar e as dolorosas consequências de uma nação dividida. Para entender a Revolta da Armada, precisamos voltar um pouco no tempo. Até o dia 15 de novembro de 1889, quando a proclamação da República pôs fim ao Império, a transição não foi nada tranquila. Os primeiros anos republicanos foram marcados por uma intensa instabilidade política e econômica. O primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, enfrentou forte oposição e acabou renunciando em 1891. Quem assumiu em seu lugar foi o vice, Floriano Peixoto, outro marechal do Exército. E é aqui que o problema começa a tomar forma. Segundo a requeima aprovada, Constituição de 1891, se o presidente não completasse 2 anos de mandato, como foi o caso de Deodoro, o vice deveria convocar novas eleições imediatamente e não governar até o fim do período. Mas Floriano Peixoto, com uma interpretação bem particular da lei, decidiu que ficaria no poder. Essa decisão foi a faísca que acendeu um barril de pólvora. Para muitos políticos, e principalmente para uma parte significativa da elite da Marinha, a permanência de Floriano era um ato inconstitucional, um golpe. O governo era visto como ilegítimo, e a Marinha, que já se sentia desprestigiada em comparação ao Exército desde o fim do Império, decidiu reagir. A tensão entre o poder naval e o poder terrestre estava prestes a explodir. No dia 6 de setembro de 1893, a paciência da Marinha se esgotou. Liderados pelo almirante Custódio de Melo, que já havia sido ministro da Marinha, os oficiais deram início à revolta. Navios de guerra poderosos, como o encouraçado Aquidauban e o cruzador República, se posicionaram na Baía de Guanabara em atitude hostil. Eles não estavam para brincadeira. Um manifesto foi lançado à nação, exigindo a convocação imediata de eleições e declarando o governo de Floriano Peixoto ilegal. A mensagem era clara: ou o presidente renunciava e convocava eleições, ou a cidade do Rio de Janeiro sofreria as consequências. Imagine o pânico da população. Os canhões dos navios mais modernos da América do Sul estavam apontados diretamente para a capital do país. Era uma ameaça direta ao coração da República. O almirante Saldanha da Gama, outra figura de prestígio, logo se juntou ao movimento, fortalecendo a liderança dos revoltosos. A cidade parou, esperando para ver qual seria o próximo passo de Floriano Peixoto, um homem que não era conhecido por ceder à pressão. O Brasil estava à beira de um conflito que poderia mudar seu destino para sempre. A resposta de Floriano Peixoto foi tão dura quanto a ameaça que enfrentava. Apelidado de Marechal de Ferro, ele não demonstrou qualquer intenção de negociar ou renunciar. A ordem era resistir a qualquer custo. O que se seguiu foram meses de pura tensão e medo. Os navios revoltosos começaram a bombardear a cidade do Rio de Janeiro e as fortalezas que a defendiam. Como a fortaleza de Santa Cruz e a de São João, a população civil vivia sob o som constante das explosões, buscando abrigo e tentando sobreviver em meio ao caos. O governo, por sua vez, reagiu com força. O exército, leal a Floriano, montou baterias de artilharia ao longo da orla para revidar o fogo dos navios. Mas a marinha legalista era fraca e não tinha como enfrentar a esquadra revoltosa de igual para igual. A solução de Floriano foi ousada e controversa. Ele autorizou a compra de navios de guerra no exterior. Uma esquadra de papel, como ficou conhecida, e até mesmo contratou navios e tripulações estrangeiras
para lutar pela República. A Baía de Guanabara se transformou num cenário de guerra naval, com duelos de artilharia e manobras arriscadas. O Brasil estava à beira de uma guerra civil, com a capital do país como seu principal pau. A revolta, que começou no Rio, também se conectou com outro grande conflito da época, a Revolução Federalista no sul do país, aumentando ainda mais a dimensão da crise. A situação era desesperadora para os revoltosos. Apesar do poder de fogo inicial, eles estavam isolados na Baía de Guanabara. Sem apoio popular significativo e com recursos cada vez mais escassos, a população do Rio de Janeiro, cansada dos bombardeios e do medo, não aderiu à causa da Marinha. Enquanto isso, o governo de Floriano Peixoto se fortalecia. A chegada dos novos navios comprados no exterior, a chamada Esquadra de Papel que se tornou real, virou o jogo. Em março de 1894, a superioridade naval passou para o lado do governo. Encurralados e sem esperança de vitória, os líderes da revolta tomaram uma decisão drástica. Muitos buscaram asilo em navios de guerra portugueses ancorados na Bahia. Saldanha da Gama fugiu para o sul para se juntar aos federalistas, mas acabou sendo morto em combate. Custódio de Melo também escapou. A revolta no Rio de Janeiro estava oficialmente terminada. A repressão que se seguiu foi implacável. Muitos oficiais e marinheiros foram presos, mortos ou exilados. Floriano Peixoto saiu do conflito mais forte do que nunca, consolidando sua imagem de Marechal de Ferro, o homem que salvou a República com mão firme. A vitória do governo reforçou o poder central e o papel do Exército na política brasileira, mas deixou cicatrizes profundas. A Marinha do Brasil foi dizimada e levaria décadas para se recuperar do golpe. A revolta da Armada, assim como a Revolução Federalista, representam os momentos mais violentos e turbulentos da Primeira República. Foi um teste de fogo para a jovem nação brasileira, que quase se desintegrou em uma guerra civil. Ao olharmos para trás, a revolta nos faz refletir sobre questões que continuam atuais: a legitimidade do poder, os limites da oposição e o perigo do uso da força para resolver disputas políticas. Foi uma luta justa por legalidade constitucional ou uma tentativa de uma elite militar de tomar o poder? A resposta não é simples. O que fica claro é o altíssimo custo humano e institucional do conflito. A vitória de Floriano Peixoto consolidou a República, mas a um preço muito alto, silenciando a oposição com violência e deixando um legado de autoritarismo. A revolta da Armada é muitas vezes uma nota de rodapé nos livros de história, mas ela revela as complexas tensões que moldaram o Brasil moderno. É uma história apagada, que nos alerta sobre os perigos da instabilidade política e a importância de resolver nossas diferenças através do diálogo e do respeito às instituições democráticas. Lembrar desses eventos não é apenas olhar para o passado, mas buscar lições para construir um futuro mais estável e pacífico. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada pela história do Brasil. Se você gostou de descobrir mais sobre a Revolta da Armada, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.